Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos aqui retomar a nossa playlist de direito do consumidor, né? Nós estamos estudando as cláusulas abusivas. Então, nós estamos aí navegando pelo mundo dos contratos, especificamente, né, os contratos de consumo, e nós estamos analisando aquelas cláusulas abusivas previstas em rol exemplificativo pelo artigo 51 do CDC. Tudo bem? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus caros, então voltamos aí com a análise dos incisos do artigo 51 do CDC. No vídeo anterior, nós analisamos os 3 primeiros incisos, né? Ou seja, as 3 primeiras cláusulas abusivas previstas pelo artigo 51. Nesse vídeo agora, nós vamos para o inciso de número 4, onde nós vamos analisar, então, uma cláusula abusiva extremamente importante, com muita relevância prática. Vem aqui comigo para a tela. Muito bem, meus caros. Então, nós estamos estudando aí as cláusulas abusivas previstas pelo artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. As 3 primeiras cláusulas, os 3 primeiros incisos, nós analisamos no vídeo anterior, então vamos agora para o inciso de número 4. Quarta cláusula abusiva. Se você estiver aí com o artigo 51 aberto, não deixe de me acompanhar. Ele fala que são nulas de pleno direito aquelas cláusulas que estabeleçam obrigações. Então vamos lá. Cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou com a equidade. Então, essa cláusula aqui do inciso 4, ela é bem importante e ela é bem abrangente, né? Então, são abusivas aquelas cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Bom, vamos então rapidamente analisar, né? O que seriam obrigações iníquas? Obrigações iníquas são aquelas obrigações perversas, tá? Obrigações perversas, injustas, ou ainda, né, cruéis. Então, quando o código fala obrigações iníquas, ele está se referindo a obrigações perversas, injustas, cruéis, tá? As abusivas, as obrigações abusivas, são aquelas que desrespeitam valores éticos da sociedade. As abusivas desrespeitam valores éticos da sociedade. Desvantagem exagerada. Professor, o que seria uma cláusula que coloca o consumidor em desvantagem exagerada? O artigo 51, parágrafo 1º do CDC. Então, o artigo 51, parágrafo 1º do CDC, prevê lá o que se entende, o que o CDC entende como vantagem exagerada, né? Desvantagem e exagerada. Então, nós teríamos aí, depois você faz a leitura do 51, parágrafo 1º, mas só para a gente passar os olhos, né?
A vontade que ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico, aquela que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, aquela que mostra-se excessivamente onerosa para o consumidor, tá? Então depois você dá uma lida no 51, parágrafo 1º, nesse ponto o CDC, ele disse o que ele entende como uma vantagem ou desvantagem exagerada, tá? Muito bem. Boa-fé, nós já trabalhamos, né? Sabemos aí já bastante sobre a boa-fé. E a equidade, nós podemos dizer que é a justiça do caso concreto. É a justiça do caso concreto. Ok? Muito bem. Então você percebe que aqui, quando nós temos o artigo 51 do CDC, inciso 4, nós temos uma cláusula geral. O artigo 51, inciso 4 do CDC é um exemplo de cláusula geral. Por que cláusula geral? A doutrina explica. Porque no 51, inciso 4, o Código transfere para o juiz a tarefa de determinar a norma de comportamento adequada ao caso. Então, conclusão da história, né? O julgador, ele tem que analisar ali o equilíbrio entre as partes. O julgador, ele precisa alcançar a justiça contratual, né? Tendo aí por base os princípios da boa-fé, da equidade. Então, o juiz, ele analisa o caso concreto, tá? E verifica se ali, conforme aquele caso concreto, né, as peculiaridades do caso concreto, se aquele contrato é um contrato onde existe equilíbrio entre as partes, né, se é um contrato aí justo, tá? Então ela é uma cláusula geral. Agora, como ela é uma cláusula geral, né, então nós temos aí uma abertura do sistema, nós temos muitos exemplos práticos na jurisprudência de aplicação desse artigo 51, inciso 4, né? E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esses exemplos. Exemplos esses que eu extraio da jurisprudência do próprio STJ, tá? Porque se você parar para analisar o que nós já falamos até agora, essa cláusula geral, esse artigo 51, inciso 4, ele é bastante aberto, né? Ele é bastante aberto, porque, veja, analisar se uma obrigação é iníqua, se ela é injusta, se ela é cruel, isso varia muito conforme as peculiaridades do caso concreto, né? Se aquela cláusula ela é compatível ou não com a boa-fé, ora, isso depende muito do caso concreto, tá? Por isso que nós temos aqui uma cláusula geral, porque o julgador, ele vai precisar analisar as peculiaridades do caso concreto para chegar aí à conclusão se a cláusula ela é abusiva ou não, tá? Então é uma tarefa que a lei transfere para o juiz, transfere para o julgador, tá? Para ele analisar dentro ali daquele caso, levando em consideração as peculiaridades daquele caso, se existe equilíbrio entre as partes, se o contrato é justo, está de acordo com a boa-fé, enfim. Agora, do ponto de vista da jurisprudência do STJ, que talvez seja aí o ponto mais importante do nosso estudo, nós temos vários exemplos de cláusulas contratuais que são consideradas nulas, tá? São consideradas nulas porque conflitam com a boa-fé e conflitam com o equilíbrio existente nas relações entre fornecedores e consumidores, tá? E eu quero aqui falar especificamente dos contratos de plano de saúde
para quem vai fazer concurso, para quem está estudando para a OAB, é muito importante conhecer posições do STJ acerca da abusividade de cláusulas contidas em contratos de plano de saúde. Porque plano de saúde, pessoal, né, por mais que no país que nós estamos, por mais que aqui no Brasil, plano de saúde seja uma coisa indispensável, muito importante, né? Infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso a um bom plano de saúde, né? Mas, dada a situação da nossa saúde pública, nós nos vemos praticamente obrigados a contratar planos de saúde, né? Então, é muito comum na prática nós termos problemas com os contratos de plano de saúde. É muito comum na prática nós nos depararmos com cláusulas abusivas inseridas em contratos de plano de saúde. E aí o STJ, fazendo uso desse artigo 51, inciso 4, que é o que nós estamos vendo, né? Ele tem alguns posicionamentos. O primeiro posicionamento que eu acho interessante é um posicionamento sumulado. Tá lá na súmula 302, tudo isso que eu tô falando, pessoal, STJ, tá? Então, o primeiro posicionamento é um posicionamento sumulado, súmula 302, que diz que é abusiva a cláusula que limita o tempo de internação hospitalar do segurado. Então, é abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de internação, hospitalar do segurado. Tá? Depois você faz a leitura da súmula, né? Mas a súmula, ela diz exatamente isso. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Então, muito importante, né, pessoal? Nós tivemos vários problemas, várias demandas judiciais envolvendo essa cláusula, né, de limite de tempo de internação. E aí o STJ achou por bem sumular o assunto e, como resultado, temos aí a súmula 302, tá? Um outro posicionamento, também muito importante aí do STJ, né? O STJ considera como abusiva a cláusula que exclui o tratamento de doenças infecto-contagiosas. Então, tá aqui. É abusiva a cláusula que exclui o tratamento de doenças infecto-contagiosas, exemplo, a AIDS. Então, é o caso aí da AIDS. Tudo bem? Considera-se abusiva essa cláusula que exclui o tratamento, né, de doenças infecto-contagiosas. Outro posicionamento importante, também é abusiva a cláusula que restringe a cobertura de transplante de órgãos. Tudo bem, pessoal? Então temos aí, também é abusiva, cláusula que restringe a cobertura de transplante de órgãos. Quarto posicionamento, também é abusiva a cláusula que suspende o atendimento é abusiva a cláusula que suspende o atendimento em razão do atraso.
do atraso de pagamento de uma única parcela. De uma única parcela. Tá? Então, esse posicionamento aqui, ele é muito interessante, porque, veja, o contrato de plano de saúde não pode ter cláusula que preveja a suspensão do atendimento por causa do atraso de pagamento de uma única parcela. Aqui nesse posicionamento, o que nós temos por detrás dele é uma aplicação da chamada teoria do adimplemento substancial. Uma teoria que a gente estuda tanto no direito civil como também no direito do consumidor, né? Ela é uma teoria muito ligada ao direito das obrigações. Então, rapidamente, o que é a teoria do adimplemento substancial? Só para relembrar. Se eu tenho um contrato e esse contrato ele foi quase todo adimplido, né? E aí no finalzinho dele houve o descumprimento, você aplica a teoria do adimplemento substancial para quê? Para preservar o restante do contrato. Né? Você mantém, você conserva aquele contrato. Ah, professor, mas o contrato ele foi descumprido. Tudo bem, pode até ter sido descumprido, mas se a maior parte do contrato foi adimplida, não há razão para você jogar tudo aquilo fora. Mais ou menos é esse o raciocínio, né? Então, por exemplo, eu fiz aí uma compra financiada em 12 parcelas. Das 12 parcelas eu paguei 10, ou das 12 parcelas eu paguei 11. Eu deixei aí de pagar uma ou duas parcelas porque eu tive uma dificuldade financeira, né? Alguém da minha família ficou doente, enfim. Então, ao invés de jogar tudo fora, descumpriu o contrato. Não, a gente aplica a teoria do adimplemento substancial para preservar o contrato, mesmo que tenha havido, de certo modo, um inadimplemento. Então é o caso aqui. Quer dizer, o pagamento, a falta, o atraso, melhor dizendo, né? O atraso de pagamento de uma única parcela não pode permitir a suspensão do atendimento, ok? Então, por detrás aí desse posicionamento, nós temos a teoria do adimplemento substancial. E por fim, um quinto e último posicionamento que eu queria trazer para vocês, né, é abusiva a cláusula que estabelece limitação de valor para custeio de despesas com tratamento clínico, cirúrgico e de internação hospitalar. Tudo bem? Então aqui, meus caros, nós temos aí alguns posicionamentos do STJ que dizem respeito a contratos de plano de saúde, todos esses posicionamentos com base aí no artigo 51, inciso 4, tá? Mas não é só. Hoje em dia nós temos um problema muito grande também envolvendo cartão de crédito furtado. Isso é um problema muito grande, né, pessoal? O furto de cartão de crédito. E aí o que acontece? O bandido, ele furta o teu cartão e aí ele começa a fazer compras com aquele cartão de crédito e depois a fatura do cartão chega para você pagar as compras do sujeito, né?
Então isso é um problema muito grande, existe discussão muito séria entre o cliente e o banco, né? E aí o STJ, sobre esse tema, o que ele entendeu? Ele diz o seguinte, a cláusula contratual que impõe ao consumidor a responsabilidade total por compras realizadas com cartão de crédito furtado até o momento da comunicação do furto, né? Essa cláusula contratual que impõe essa responsabilidade total ao consumidor é nula. Tá? Então vou repetir, é nula cláusula contratual que impõe ao consumidor a responsabilidade total por compras realizadas com cartão de crédito furtado até o momento da comunicação do furto. Nesse ponto, o que o STJ entendeu? Que nós teríamos aí uma desvantagem exagerada para o consumidor. Tá? O consumidor ele estaria em desvantagem exagerada. Tá? E existe também, só para constar aqui, cláusula de eleição de foro. Né? O STJ ele também tem decretado a nulidade de cláusulas de foro de eleição, né? Foro de eleição ou cláusula de eleição de foro, né? Enfim, por colocar às vezes o consumidor em desvantagem exagerada, né? Então, às vezes eu posso ter num contrato uma cláusula de eleição de foro. E aí, essa cláusula de eleição de foro, ela coloca o consumidor em desvantagem exagerada. O STJ também tem julgados, né, invalidando esse tipo de cláusula. Perceba que, no final das contas, pessoal, cláusula de eleição de foro, que era para ser uma coisa para facilitar, né, a vida dos contratantes, muitas vezes acaba trazendo mais um problema para dentro do processo. Bom, pessoal, então nesse vídeo nós vamos parando por aqui. Eu escolhi ficar só com o inciso 4, porque o inciso 4, como vocês puderam observar, ele tem aí muito conteúdo, muita informação para passar, né? Não só as informações doutrinárias, mas também informações jurisprudenciais que, sem sombra de dúvida, são muito relevantes para a tua prova. Tá? Vou parando o vídeo por aqui. Próximo vídeo nós continuamos a análise das cláusulas abusivas. Até lá!